Após a queda de um grande chefão, sempre há uma nova divisão de poder. Foi a partir da prisão de Miguel Ángel Félix Gallardo que o cartel de Tijuana passou a ser o centro das atenções no México. Os chefes do grupo, os irmãos Arellano Félix, se transformaram em um dos clãs mais violentos da história do comércio ilegal de substâncias daquele país. Galera, se há uma coisa que é muito clara no mundo do crime, é que quanto mais violento e covarde forem os atos de certos chefões, maior é o tombo quando eles são derrubados. Hoje vocês vão acompanhar a saga de um clã que era extremamente violento e moldou as relações violentas entre grupos criminosos no México. Muito do que o México é hoje em questão de violência e de violência explícita e simbólica e gráfica tem a ver com esses caras. Os Arellano eram tão complicados de lidar que em determinado momento eles viraram inimigos de todo mundo. E quando isso acontece, os dias do grupo estão contados. Hoje vamos fazer essa incursão pelo grupo de Tijuana, comandado pelo clã Arellano Félix. Fica com a gente que vai ser bastante interessante essa história. Eu sou Joel Paviotti, esse é o Dossiê, o nosso produto em que nós pegamos um personagem ou um grupo e nós descrevemos a sua história nos maiores detalhes possíveis. Vem com a gente! Pessoal, faça o favor, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Eu acho que dessa forma é bastante interessante da gente conhecer, já conhecendo os personagens, para vocês formarem a imagem deles na cabeça de vocês, tá? Então dê uma olhada nessa foto aí pra gente começar a desenrolar a nossa história. Vamos conhecer a família dos caras aí que a gente vai falar, tá bom? A gente tem aí em primeiro lugar o Eduardo, aí o Luiz Fernando, o Francisco, o Benjamin e a Alicia Maria. Aí sentados ali, no meio nós temos o Carlos, o Javier, a Isabel, a Alicia e a Enedina, tá? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens e 4 mulheres. Esses são os filhos e parentes do clã Arellano Félix, tá? Que é o pessoal que a gente vai falar hoje. Então todos que nós falamos, depois a gente vai colocar as fotografias dele, mas fique certo que essa é a família que nós iremos tratar no nosso dossiê. E praticamente a família inteira desses caras mexiam com coisa errada. E todos eles mandaram arrancar muito sangue e vida de muita gente. Em determinado momento, eles foram uma das famílias mais temidas, mas também mais odiadas do país. Tudo na mesma proporção. E eu não tô falando só odiado pela população, mas odiado por muita gente poderosa do comércio ilegal de substâncias também, vocês vão ver aqui. Pessoal, mas para entender a história deles e do cartel de Tijuana, o qual eles eram donos, a gente precisa primeiro compreender como o comércio ilegal funcionava no México. Então, vamos fazer uma viagem por essa situação lá no final dos anos 70. Vamos primeiro falar do Félix, famoso, tá? Mais famoso que os Arellano, o Miguel Ángel Félix Gallardo, responsável pela montagem de todo o sistema de crime organizado no país. Miguel era tio dos Arellano Félix e reservou para eles um lugar especial entre os seus protegidos. Vamos tentar entender como Miguel Ángel Félix Gallardo construiu um negócio que iria ser dividido em várias partes após a prisão dele e que daria o protagonismo para os Arellano na região de Tijuana. O Miguel sempre foi um homem com boa relação com o estado de Sinaloa, ele é de lá. E ele chegou a ser padrinho de casamento do Leopoldo Celis, que era governador do estado. Pode não parecer, mas essa relação com o político possibilitou que o Miguel fosse um Miguel fortão que a gente vai falar. Bom, o Miguel começou a vida no crime junto com um cara chamado Pedro Avilés, que fazia comércio de erva. Miguel achava que esse tipo de comércio não dava dinheiro e a sua ideia era inserir o pó como produto ilegal mais importante da exportação para os Estados Unidos. Então, o Miguel Ángel Félix Gallardo monta, junto com outros caras, um grupo grande de bandidos dispostos a empreender no mundo do crime. Miguel vai atrás dos chefes do crime em várias regiões que tinham rotas para os Estados Unidos, e o nome desses caras que dominavam essa região de rotas, que não necessariamente exportava pó, exportava muitas vezes erva ou exportava produtos contrabandeados para os Estados Unidos, o nome desses caras que dominavam essas fronteiras eram os praças, ou plazas, se vocês quiserem falar. Os praças eram homens que controlavam ali, chefões dessas regiões. Entre eles estava o cara pesado, como Dom Neto, Amado Carreno Fuentes, Pablo Acosta Villarreal, Rafael Caro Quinteiro e mais uma série de outros praças importantes.
Eles montaram uma organização chamada Cartel de Guadalajara, tá? O Miguel fazia o quê? Ele garantia o preço e a qualidade do pó, enquanto os outros garantiam a exportação e a compra de pó mensalmente. Uma parte das exportações ficava com Miguel Ángel para que ele obtivesse lucro e pudesse manter todo o sistema de importação e exportação de substâncias. Temos que lembrar que o México não produz pó. Esse é um produto produzido pelos países andinos. Então o Félix pegava dos colombianos e fazia negócio com o México, tá? O Miguel foi até a Colômbia, negociou com os caras e fez com que o México fosse um interposto, um atravessador entre a Colômbia e os Estados Unidos. E aí ele conseguiu inserir o pó lá em Los Angeles, na Califórnia, toda aquela região que é bastante importante. Conhecido como Homem Magro ou chefe dos chefes, ele era extremamente sério e mandava tirar a vida de muita gente. Era um cara bastante egoísta e violento, segundo as nossas referências, tá? Só que em determinado momento, o bicho pegou pro Miguel. Tá? O Miguel Ángel começou a ficar bastante famoso e os Estados Unidos montou bases da DEA em certas regiões do México ali nos anos 80. Um dos caras que foram trabalhar ali era um cara chamado Henrique Camarena, também conhecido como Kiki Camarena pelos mais íntimos. Camarena nasceu na Baixa Califórnia em 1947, que é um estado mexicano, e tinha quase a mesma idade do Miguel Ángel Félix Gallardo. Mas Camarena seguiu outro rumo, ele foi para a polícia e era bem honesto. Trabalhou nas Forças Armadas Americanas e depois virou policial da DEA. Ele foi muito importante para a ação contra os comerciantes ilegais de substâncias do México. Foi Kiki Camarena, praticamente sozinho, que descobriu muitas rotas de comércio ilegal de entorpecentes no México, galera. E ele descobriu que havia um cartel organizado extremamente complexo. Enquanto ele descobria isso, ninguém acreditava que isso podia acontecer, que estava acontecendo no México. Imagina, o México não é a Colômbia. Inclusive, esse fato levará a um fim muito triste, mas que também mudará para sempre a história e a relação do México com os Estados Unidos. Kiki descobriu, pessoal, uma plantação de erva em uma fazenda no estado de Chihuahua, tá? Em uma área deserta. Não era muito longe da fronteira com os Estados Unidos. Essa plantação de erva era a responsabilidade do sócio do Miguel Ángel Félix Gallardo, que era o Rafael Caro Quinteiro. E ela foi desmantelada. O governo mexicano e americano mandaram meter fogo em tudo. 10 mil pessoas trabalhavam no local, para vocês terem ideia do tamanho da plantação. Foi a maior apreensão de substâncias ilegais da história do México, tá? De erva. Os caras cortaram e queimaram cerca de 12 mil pés de cannabis. Coisa absurda para a época. E esse fato vai dar origem a algumas mudanças na situação que estava rolando no México no período. Tá? Miguel Ángel, que antes era intocável, e Rafael Caro Quinteiro mandam sequestrar o Kiki Camarena e seu piloto. E eles levam o cara para uma casa e passam a maltratá-lo a fim de obter informações, tentando tirar o que o Kiki Camarena sabia. Naquele período tinha muita gente envolvida no negócio ilegal de substâncias e gente poderosa da política mexicana que também era envolvida com isso. Gente que se aparecesse, o bicho ia pegar. O Kiki acabou tendo uma vida ceifada de forma muito cruel. Depois de estar todo quebrado, os caras ainda meteram uma furadeira no crânio dele que atravessou de um lado para o outro, saindo miolo para todo lado. Essa fita ocorreu no início de 1985 e a parada daí para frente vai ficar embaçada demais, principalmente para o Miguel Ángel Félix Gallardo. A mídia norte-americana começou a repercutir muito o que havia acontecido com o Camarena. Equipes de policiais bem treinados foram enviados para o México. Os Estados Unidos chegou a se reunir com o presidente do México no período de Miguel Hurtado, né, o presidente, e exigiu que ele se comprometesse a prender os caras. Camarena perdeu a vida em 1985 e Miguel Ángel Félix Gallardo continuou mandando no negócio mais 4 anos. E ele só foi preso em 1989. Para você ter noção, ele chegou a mandar tirar a vida do próprio afilhado, filho de Celes, governador de Sinaloa, que na época era senador e não queria ajudar o Miguel Ángel Félix Gallardo a escapar da prisão. Os políticos, galera, começavam a abandonar o Miguel Ángel em 1988 por aí, e aí os Estados Unidos chegou e deu um ultimato para os caras. Os Estados Unidos perdoariam algumas dívidas enormes que o México tinha com o país se o governo desse conta de prender o Miguel Ángel Félix Gallardo e enviar para os Estados Unidos. Foi então que o governo colocou no encalço do Miguel Ángel um cara chamado Guilherme González Calderoni. Calderoni era de família rica, o pai tinha sido um importante membro da Companhia Mexicana de Extração de Petróleo e até então as pessoas achavam que ele seria incorruptível. Ele falava os 3 idiomas, era um cara bastante temido lá no México. Ele gostava do serviço mesmo. E ele ficou encarregado de caçar o Félix Gallardo e pôde montar a sua própria equipe em colaboração com a DEA. Até que enfim, Gallardo foi preso e colocado na cadeia, onde até hoje ele amarga atrás das grades. Bom, galera, a gente tem vídeo de todos esses caras aí. Vou deixar sugestionado para vocês um vídeo especial do Miguel Ángel Félix Gallardo, do
Kiki Camarena, o que aconteceu com ele, e também do Calderone, caso vocês queiram complementar aí o que a gente está contando desse contextualização histórica antes de entrar no Arellano Félix. Bom, agora a gente precisa compreender que o Félix deu origem e oportunidade para uma nova geração de comerciantes ilegais de substância. Quando ele, Félix Gallardo, começou a cair em meados dos anos 80 e quando foi preso no final da década, o cartel de Guadalajara sucumbiu e vários grupos montaram outros grupos, tá? O Amado Carrillo Fuente montou o grupo de Juárez e acabou meio que substituindo o Félix em algumas funções à frente da importação de pó da Colômbia para o México. Os contatos que o Félix tinha ficaram na mão do Amado Carrillo Fuentes, tá? A gente também tem um vídeo aqui falando sobre a história do Amado Carrillo Fuentes. O Fuentes, ele alocou uma frota enorme de aviões para fazer o trabalho, tanto que ficou conhecido como Senhor dos Céus, tá? Aí outros grupos também foram formados, como o Cartel de Tijuana, comandado pelos irmãos Arellano Félix, que praticamente abandonaram o tio dentro da cadeia. O Félix, antes de ser preso, já tinha liberado para os sobrinhos dele montar uma outra organização. Uma importante informação aqui é que os Arellano Félix odiavam um grupo específico de Sinaloa comandado por Joaquim Guzmán, o El Chapo e Héctor Palma Salazar, o Güero. Guarda essas informações agora. O Güero e o Chapo sempre quiseram montar um próprio cartel de Sinaloa, só que o Félix Gallardo nunca deixava fazer isso, porque o Félix era de Sinaloa e ele tinha os contatos lá dentro e não queria que outro grupo fosse montado lá. Então ele liberou para os Arellano Félix, mas não liberou para o El Chapo. Bom, guardando essas informações, mais tarde eu vou retomar elas para deixar um entendimento mais didático e melhor para vocês. Agora, vamos um pouquinho na história dos Arellano para adentrar nessa treta aí. A gente vai passar um bom tempo falando deles, já que a história é deles. Mas antes disso, eu gostaria de pedir seu like para que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho. Esse é o produto Dossiê. É um produto que dá bastante trabalho para a gente fazer. A gente tem que acessar muitos sites, conseguir documentos, ler muitos livros e conseguir acesso a um monte de coisa, né? E a gente só consegue fazer esse dossiê com a ajuda de vocês. Primeiro com o like, mas depois nos ajudando no Apoia-se a partir de R$2 por mês, que é um modo muito seguro de nos dar uma força, e vocês têm conteúdo exclusivo toda sexta-feira. Ou se vocês quiserem, virem membros do nosso canal aqui na plataforma. A gente tá com uma galera já que é membro e vocês podem nos ajudar bastante, tá? Porque muitos desses vídeos, pelo tema que nós estamos falando, ele sofre restrição de monetização. Então é um vídeo muito trabalhoso, de muito tempo, que muitas vezes a gente não tem lucro com ele, com a AdSense, né? Com a forma que essa plataforma aqui acaba pagando. E aí é bastante complicado, porque a gente não tem como manter toda essa estrutura aqui, porque isso aqui é trabalho, né? Então vocês podem nos ajudar. Vamos lá. A família Arellano Félix, pessoal, era formada por Norma Alice Félix, irmã do Miguel Ángel Félix Gallardo, e o patriarca era o Francisco Arellano, que ajudou o cunhado Félix durante muitos anos no setor financeiro do negócio. Então deu para perceber que a mãe da família, a Norma, era irmã do Miguel Ángel Félix Gallardo, e o cunhado do Félix, né? O cunhado do Félix também ajudou ele bastante, que era o Francisco. Francisco e Norma, eles se conheceram em Culiacán, na capital de Sinaloa, e tiveram vários filhos, 6 homens e 4 mulheres. Fernandão, coloca a foto novamente aí pra gente ver, tá vendo? Essa é a família Arellano Félix, sem o pai e sem a mãe. De todos esses aí, o que vamos focar mais, Fernandão, em detalhes, é o Francisco, o Eduardo, o Ramon e o Benjamin. E também na Enedina, nós chegaremos nela também. Não que nós não iremos citar os outros irmãos, mas eles têm uma participação um pouco menor, tá? Eles são importantes, mas não são tão importantes como esses que a gente vai ficar mantendo foco. Todos os irmãos tinham uma certa função na organização de Tijuana, mas nem todos ordenavam ou definiam o futuro do grupo. Vamos lá então, vamos voltar àquela informação que eu falei sobre a prisão do Félix Gallardo e a briga entre o El Chapo e os Arellano. Quando o Félix refez a divisão do comércio ilegal de substâncias do México, porque ele foi preso e já não podia controlar mais a coisa, muita coisa se desfez e muita coisa foi dividida e muita briga começou a acontecer. Fernandão, coloca aí o mapa do estado da Baixa Califórnia. Tá vendo, pessoal? Essa penínsulazinha que tem aí, ela é a Baixa Califórnia. Ela tem contato direto com o estado da Califórnia lá nos Estados Unidos, e a região fronteiriça grande que tem ali é a cidade de Tijuana. Beleza? Ó, presta atenção nesse lugar aí, ó. Ele é muito importante para o comércio e para exportação de substâncias ilegais. Tijuana faz essa fronteira com o estado da Califórnia, e o estado da Califórnia cheira muito. Lá é terra de Hollywood, e assim, depois de Nova York é o lugar nos Estados Unidos que os caras mais consomem pó. Quando o Félix foi preso, ele passou o estado da Baixa Califórnia para um cara chamado Emílio Caro Quinteiro Payan,
que era tio do Rafael Caraquenteiro, que era sócio do Félix Galhardo. Payan tinha um secretário de finanças e um contador chamado Benjamin Arellano Félix. O Payan, pessoal, também tinha um sócio minoritário que era o Francisco Rafael Arellano Félix, irmão do Benjamin. Os Arellanos foram promovidos pelo próprio tio que estava preso, tá? O Félix falou para eles ficarem com o Payan. E aí depois eles puderam virar, logicamente que antes ali eles já tinham organizado um cartel e eles puderam virar um cartel mais autônomo. Enquanto El Chapo e seus parceiros não puderam fazer isso, eles eram renegados pelo Félix. Mas o Félix chegou a dar pro El Chapo e pro El Güero uma região pequena, a região de Tecate. O El Güero tinha uma outra região, mas ele ficou de sócio com o El Chapo em Tecate, que fica lá no cantinho da Califórnia. Ali não conseguia exportar muito, tá? No início dos anos 90, Payan, dono de Tijuana, é preso e os irmãos Arellano Félix tomam conta do negócio. Sobretudo Benjamin e o Ramon Arellano Félix. Presta atenção no Ramon. Galera, El Chapo, não contente e satisfeito com o pequeno espaço para exportação, passou a adentrar e exportar por dentro de Tijuana, atravessando os caras, através de túnel. Em determinado momento, os irmãos Arellano Félix descobriram isso e os dois grupos entraram num conflito pesado, que esse momento aqui da gente falar é bastante pesado de verdade. E aqui, pessoal, a gente precisa entender um pouco sobre a personalidade dos dois irmãos, do Ramon e do Benjamin. O Francisco ficava muito nos Estados Unidos, ele era chefão também, mas vamos falar do Ramon e do Benjamin, que praticamente tocavam tudo no México. Benjamin era um homem calculista, gostava de números e de negócio. O problema ali mesmo era o Ramon, um sujeito intempestivo, altamente periculoso e muito reativo. Ele chegou a tirar a vida de vários homens no sul. O que se fala do Ramon é que ele não pensava antes de tirar a vida dos outros e não pensava nas consequências do que ele estava fazendo, o que fazia dele uma bomba relógio. Sabe aquela pessoa instável que você tá com ela, de repente ela explode, ela estoura, ela faz alguma coisa bastante imprevisível e aí você precisa arcar com certas consequências e o cara não tá nem aí? Esse cara, ele é muito ruim pros negócios, mano, porque ele não tem uma palavra confiável, ele não tem uma razoabilidade pra, enfim, engolir certas coisas ou poder dialogar pra evitar, por exemplo, uma guerra, um conflito que não é bom pra ninguém. E é o Ramon, pessoal, com essa personalidade dele que vai ser responsável pelo estopim da guerra entre o pessoal de Sinaloa e o pessoal de Tijuana. Prestem atenção nesse momento, pois nas séries que falam sobre o assunto, eles alteraram um pouco a história. Então não adianta você vir aqui embaixo e falar assim, ah, mas na série do Chapo fala uma coisa, mas na série do Narcos fala outra coisa, tá? Galera, ali tem muita alteração da história. Depois, por favor, pelo amor de Deus, olha as referências que nós deixamos para vocês aí. Tem quase 50 referências que vocês podem entender muito bem essa história, tá? Então assim, não adianta você vir aqui se assistir uma série e falar, já sei de tudo. Não é assim, cara. A gente vai atrás da realidade dos fatos, beleza? Bom, o Chapo foi convidado por cortesia para participar da festa do batizado da filha do Benjamin Arellano Félix, beleza? Achou prudente não ir, tá? Mas ele não podia não mandar o representante, tá ligado? Mas ele achou prudente não ir para não arrumar confusão, porque ele já tinha um problema. Não que ele seria executado ali, não pode, nas regras da época, não podia executar um cara que fosse chefe também, né? Por mais que o Chapo na época não fosse um chefão, né? Ele tivesse só o Tecate, que era uma região bem pequena. E aí, por cortesia, o Chapo enviou um cara que era o seu compadre e que eles tinham sido criados juntos. O nome do cara que foi criado junto com o Chapo era praticamente irmão, era o Raio Lopes, tá? Raio foi até a festa em Tijuana, mas o nome dele não estava na lista. O segurança foi ríspido e não acreditou que ele era enviado do Chapo. Ramon, já louco de pó, saiu com a arma e descarregou a arma no Raio por nada, tá? Na época, existia uma regra em que nunca, como eu disse pra você, tirava a vida de alguém que foi convidado para uma festa ou uma reunião e que fosse ali representante de algum chefe. E Raio foi executado a sangue frio por nada, tá? Isso quase levou o Chapo à loucura e uma guerra se instalou entre os dois grupos. Eram ataques diários e pelo menos 100 pessoas foram executadas em alguns meses. Isso era no início dos anos 90. Mas nada foi pior do que fizeram com o sócio do Chapo, o Héctor Salazar, o El Güero. Essa história de arrepiar a espinha. Temos essa história aqui em detalhes para vocês, mas a gente vai fazer um resumo para vocês poderem entender aqui nesse momento o que aconteceu com o El Güero. Foi uma das coisas mais cruéis que eu já contei aqui no nosso canal. Bom, os irmãos Arellano Félix contrataram um bandido venezuelano estilo galã que tinha como objetivo seduzir a mulher do El Güero. E ele conseguiu
conseguiu fazer isso. O Güero tinha 2 filhos pequenos. A esposa largou o Güero e fugiu para Venezuela bem na época da guerra do conflito. Chegando na Venezuela, o cara prometeu para ela que eles teriam uma vida boa lá e tal. E chegando na Venezuela, esse venezuelano que era contratado pelos irmãos Arellano Félix e também com a permissão do Félix Gallardo que estava preso, esse cara tirou a vida da esposa dele, do Güero. Só que não fez só isso. O Güero tinha 2 filhos de 4, 6 anos. O venezuelano pegou os meninos pequenos e jogou da ponte num rio. E ele filmou fazendo isso. Depois eles enviaram a fita VHS pro Güero assistir. O Güero e o Chapo assistiram aquilo juntos. A cabeça da esposa do Güero, não fosse ainda o negócio dos filhos, a cabeça da esposa do Güero foi enviada numa caixa com gelo pro Güero. Cara, eu iria atrás de vingança no negócio desse. Vocês me desculpem. Tem até uma frase do Confúcio, né? Quando você for fazer Confúcio, o chinês, quando você for atrás de vingança, cave 2 covas. Mas, mano, não tem condição. Um negócio desse aí é absurdo, né, velho? É assim, é o máximo do raiva e do ódio. E por isso que eu tô falando pra você que os arelanos, eles eram odiados, né? Bom, aquele momento ali era uma quebra de novo de regras da guerra. Mexer com a família dos outros não era correto. Galera ruim pra cacete, velho. Bom, depois vocês assistem o filme lá que a gente detalha, o vídeo que a gente detalha a história, pra ver como é que foi a vingança do El Güero, que é bastante interessante. O El Güero, inclusive, mandou fazer um túmulo pra ele, porque falou assim, ó, mano, eu provavelmente não saio vivo do que eu vou fazer. Bom, a coisa ficou pior quando em um tiroteio, um membro muito importante da Igreja Católica, o Juan Jesus Posadas Ocampo, que era cardeal e muito respeitado na época do México. Galera, o México é um país muito católico, e um cardeal na época ele tinha um status tipo de um governante famoso, tá ligado? Ele encampava muitas lutas populares, tinha muita influência enorme na política. Quem que ele indicasse o nome, o cara teria muitos votos. E esse cara morreu, né? Ele perdeu a vida num tiroteio. A versão oficial é que os Arellano Félix encomendaram a vida do El Chapo, queria fugir do país. No caminho para o aeroporto, os sicários dos Arellano Félix confundiram o carro do Chapo, o carro que o Chapo estava, com o carro do cardeal. Os carros eram iguais e eles acabaram tirando a vida do católico. Depois teve várias outras versões que na verdade o próprio governo queria tirar a vida do cardeal, ou que outras pessoas fizeram o serviço e jogaram nas costas dos caras e tal, mas a versão na época era essa. E isso foi a gota d'água para que o México e o presidente Carlos Salinas se mexessem, e eles passaram a intervir no conflito entre Sinaloa e Tijuana com os Arellano Félix. Mas o confronto só cessou com a entrada de um homem que fazia parte do grupo dos Arellanos e acabou se rebelando por ter recebido oferta e sociedade de El Chapo, mas também por não ter aguentado e por ficar inconformado com tanta quebra de regra dos Arellano Félix. Esse cara que eu vou falar para vocês, ele sempre seguiu as regras e é por isso que esse cara sobreviveu tanto tempo nesse negócio. O personagem que nós estamos falando aqui, tá? Ele é importantíssimo para entender inclusive a história do México. O nome dele é Ismael Zambada Garcia, conhecido como El Mayo, tá? Ou Ismael El Mayo Zambada, especialista em se manter vivo e livre e dominar como ninguém o jogo. Ele prometeu para as autoridades que acabaria com aquele conflito. Então o homem entrou no jogo. El Mayo montou um grupo de sicários especialistas em sanguinário cujo nome deles era Flechas. Inclusive ele conseguiu, através de propostas e do medo que os caras tinham dele, tirar vários sicários dos Arellano Félix que dominavam o sistema dos Arellano Félix de logística que eles iam fazer. Ismael e seu grupo fizeram diversas incursões pela Baixa Califórnia, porque Sinaloa e Califórnia e Baixa Califórnia são pertinho, e tomou territórios do Arellano Félix. Os caras saquearam caminhões, entregas, fizeram os caras ficar mal com os colombianos e tirou a vida de uma série de parentes dos caras, o Zambada e o Güero, tá? E conseguiram também a prisão de vários deles, inclusive a prisão do Francisco Arellano, que era um dos irmãos que era o chefão que ficava meio que nos Estados Unidos. Chegou um momento em que a paz foi selada pelo próprio Amado Carrillo Fuentes
pois o conflito estava atrapalhando os negócios. Mas o reforço de Zambada garantia a consolidação de Sinaloa como um grupo respeitado e permitia a tomada de várias outras fronteiras. Eu indico para vocês e ressalto, assistam o nosso vídeo sobre o El Mayo, é um cara bastante importante e assim, para entender o comércio ilegal de substâncias no México, ele é fundamental. Na época dessa guerra aí, uma parte dela, o Chapo estava preso e Zambada ajudou ele na fuga. E como eu disse, era um sujeito que manjava muito das regras do jogo e aí ele ficou sendo o sócio principal de Sinaloa. Bom, ao longo dos anos 90, os Arellano continuaram com o seu legado de terror, aumentando seu poder no comércio ilegal de substâncias e fazendo novamente muitos inimigos, tá? Os Arellano, para vocês terem noção, começaram a atrapalhar tanto a vida das pessoas de Tijuana com seu legado de violência, que um jornal chamado Zetas passou a publicar reportagens especiais com as maldades que os caras faziam. Um dos principais jornalistas na época era o Jesus Branconelas. Ele foi o primeiro homem a ter coragem de publicar uma foto de Ramon Arellano Félix, o que lhe rendeu um atentado. Seu carro recebeu 80 disparos, mas ele sobreviveu, tá? E as regras, novamente, também diziam que jornalista não era um bom negócio você tirar a vida. Isso fez com que a polícia e a procuradoria finalmente tivessem legitimidade para ir atrás dos irmãos. Cidadãos, deixa eu falar um negócio para vocês. No crime, nunca tire a vida de um jornalista. Nunca faça isso. Você vai arrumar um problemão, você vai ser preso, você vai arrumar um problema com todo mundo. Por quê? Você tira a vida de um jornalista, uma penca de outros jornalistas começam em cima de vocês e aí os caras vão descobrir muita coisa e vão arrumar um problema geral para você. Porque nada é pior para um bandido, para um criminoso, ou para o próprio governo do que ter seus nomes estampados na mídia como um omisso que deixou que tirasse a vida de pessoas que estavam trazendo informações. E aí, galera, eu acho que esse é o momento da gente falar um pouquinho do modus operandi dos Arellano Félix e como essa violência em Tijuana acabou impactando tanto a vida deles quanto a vida do Estado e do México. Tem um termo na segurança pública que nós usamos que se chama mexicanização, tá? Esse termo, guardem esse termo aí. É quando a violência não é usada apenas para resolver problemas, mas sim para assustar e mandar recados. Os caras não só tiram a vida do cidadão, mas eles esculacham os corpos e expõem no centro da cidade para que todo mundo veja. Tem um filme bastante interessante, Fernandão, que chama Sicário, um filme do Denis Villeneuve. Não sei de que ano ele é, mas é o 1 que eu tô falando. Que eles vão para Tijuana, ou Juárez, se eu não me engano, e aí eles passam e tem os caras pendurados sem a cabeça, de ponta cabeça, cara, ponta cabeça sem a cabeça, né? Que é um negócio muito feio, assim, causa um baita de um choque, tá? E isso é o que nós chamamos de mexicanização. Então, em outros países, quando essa violência gráfica começa a acontecer, essas exposições de corpos para pessoas que nunca viram isso no meio da cidade, a gente começa a chamar de mexicanização. Os Arellano praticamente constituíram isso lá no México. Eles se especializaram em fazer essas barbaridades e eles arrumaram problemas com todo mundo por causa disso, como eu falei para vocês, inclusive até agências policiais norte-americanas, porque essas imagens chegavam nos Estados Unidos. Foi nesse período também que os irmãos Arellano traçaram uma nova estratégia para escapar das investigações policiais. Eles começaram a dissolver corpos, tá? Pessoal, quando a gente vai fazer uma investigação ou imputar alguma pessoa por um crime, a gente precisa de duas coisas, autoria e materialidade. Quem é advogado criminal sabe disso. A autoria é quem fez o crime, a intenção desse crime ter sido feito, e a materialidade é quem foi o corpo em que esse crime aconteceu, tá? Onde foi a instituição que esse crime aconteceu? Cadê o dinheiro que os caras levaram? Cadê o corpo que os caras retiraram a vida? Ao dissolver o corpo, os caras conseguiam atrasar as investigações, ou a polícia que recebia e já não queria investigar, a polícia que recebia e já não precisava investigar, sem o corpo ficava muito mais fácil de não mandar para frente as investigações, e quando fosse pro jurídico, né, para ali pra justiça, não condenar os caras, tá? E aí, o que os irmãos fizeram? Eles procuraram químicos israelenses que ensinaram o chefe dos sicários dele, o Teodoro Garcia Cimental, tá? Vulgo Eltel, ou os Três Letras, que era um cara bastante sanguinário também, tá? Muito violento, ensinou para ele a técnica de dissolver corpos em soda cáustica e ácidos diversos. Obviamente que o tio aqui não vai contar para vocês, esse bando de louco que segue a gente, como que os caras faziam para
para dissolver corpo, mas é com soda cáustica e alguns ácidos lá. Um dos caras que se especializaram nisso foi um sujeito chamado Santiago Mesa Lopes, tá? Conhecido como El Pozoleiro, que ficou anos fazendo esse tipo de trampo até ser capturado. A gente tem um vídeo contando a história do El Pozoleiro. El Pozoleiro, se a gente pegasse uma tradução assim pro português, era como se a gente fosse o sopeiro, tá? O sopeiro, porque pozole é uma sopa que é embebida ali, a gente usa carne de porco ou de frango para fazer, e ela é embebida em molho de tomate e pimenta lá no México, tá? Então ele fazia o famoso pozole, que era basicamente um latão, um tamborzão grandão assim, com os ácidos e com a soda cáustica, colocava o corpo, depois de alguns dias esse corpo estava dissolvido. Tem uma cena dessa, se eu não me engano, lá no Breaking Bad, naquela série, e assim, é pesadíssimo. Eu indico para vocês que depois que terminarem isso, façam uma viagem aí pelos nossos vídeos sobre o México e tenham um sobre o El Pozoleiro. Bom, galera, em 2002, Ramon Arellano, o mais violento dos Arellano Félix, o que mais era alvo, que todo mundo queria tirar a vida, foi até sinalou com seus sicários para tentar tirar a vida do El Maio, do Zambada, por conta de vingança pelo pau que eles tomaram ali antes na guerra, né? Porém, o Zambada e o Chapo se adiantaram e pagaram policiais para parar o Ramon. E aí houve troca de tiros e o Ramon perdeu a vida. Alguns dias depois, o Zambada costurou com a polícia judiciária a prisão do Benjamin Arellano Félix, que era na época o cérebro do grupo, né? Ele era o cara que cuidava das finanças, organizava tudo intelectualmente. E o Zambada ainda sequestrou um parente dos Arellano Félix, fez uma sessão de interrogatório daquelas que vocês sabem o que acontece, e aí os caras entregaram esse parente e entregou o paradeiro dos Arellano. Dizem que El Maio não tirou a vida de Benjamin, pois era o único dos irmãos que seguiu um pouco a regra dos negócios e que mantinha um pouco o Ramon na coleira, tá bom? Aí o grupo ficou na mão de dois irmãos, o Eduardo e o Javier Arellano Félix. Dois homens também muito violentos que foram presos em 2006 por fazer uma série de violências também lá em Tijuana. Talvez Tijuana tenha sido o local mais violento que a gente possa dizer no México. Eu acho que as pessoas mais violentas, talvez elas mais brabas ali estejam em Sinaloa e foram criadas lá, mas Tijuana foi sim um espetáculo de violência e de sangue. Com a prisão de Javier e Eduardo, dois outros irmãos ficaram responsáveis pela organização: Enedina Arellano Félix e Luiz Fernando Arellano Félix. Luiz Fernando era mais novo e a Enedina já estava no negócio há um tempo. Na época da Enedina, ela se mostrou uma pessoa altamente violenta, mas boa em negócios. A negociação com ela era uma vez só. Chamavam ela de Mami, tá? Enedina sempre teve certa influência nos irmãos, mas ela nunca aparecia. Ela conferia e fazia e auditava as contas e a receita da família para não deixar que ninguém roubasse os caras. Então, muito da fortuna que os Arellanos Félix tinham era porque tinha Enedina no fundo, mas ela nunca tinha tomado a frente da organização, até porque até o início dos anos 2000 isso aí era proibido entre os chefões mexicanos, depois que as mulheres começaram a entrar mais. Bom, quando ela adentrou na frente do grupo, tá? Junto com o irmão, Enedina selou uma trégua com El Maio. E foi um dos períodos em que o grupo de Tijuana cresceu novamente e foram tempos de paz, em que a violência cessou um pouco, já que os arellanos eram conhecidos muito por essa questão violenta. Ela inclusive costurou novas alianças com os colombianos, conseguindo até rivalizar com Sinaloa em vários momentos. Em 2014, ela e o irmão foram presos e o comando passou para Alice Arellano, que acabou seguindo os passos da irmã, já que ela era já o braço direito da própria irmã. Sabe como os irmãos foram sendo presos ou foram sendo dizimados nesse processo? Inclusive, Sinaloa e os Arellanos e Tijuana chegaram a cooperar em alguns momentos para conter os Lozetas que entraram na fita para arregaçar todo mundo. A gente tem um vídeo aqui também contando a história dos Lozetas e de repente a gente consegue fazer até um dossiê deles. Peça aí nos comentários se vocês querem que a gente faça um dossiê sobre a história dos Lozetas, tá? Bom, em 2013, pessoal, o irmão deles, o Francisco, que estava preso há muito tempo, que sempre foi um mentor da família, e como eu disse para vocês, era tipo o representante dos caras ali na Califórnia, o Francisco é solto da cadeia. E rapaziada, isso aí é muito louco, né? Ele teve uma das mortes mais esquisitas e peculiares que eu já vi no México, e não só no México, mas em todos os crimes que todo mundo do crime que eu já falei aqui para vocês, todas as organizações, tá? O Francisco, em determinado momento, quando ele saiu da cadeia, quando ele foi solto, ele fez uma festa de
aniversário e convidou uma série de artistas e políticos. Ele era bastante conhecido e ele não era conhecido como alguém muito violento. Ele usava mais a política no período e tal. Quando ele foi preso lá nos anos 90, é que na verdade soltou aqueles irmãos doidos dele da coleira lá e os caras começaram a dar bastante trabalho. Mas ele era muito, as pessoas gostavam muito dele, era um cara boa praça e tal. E ele tá ali, mano, na festa dele com um monte de gente e de repente no meio do rolê com aquelas músicas tocando e todo mundo se divertindo, entrou esse cara vestido de palhaço, irmão. O cara chegou vestido de palhaço, todo mundo achou que o cara era contratado, que ele ia fazer alguma coisa, que era uma surpresa, e ele encheu o Francisco de bala, descarregou a arma no cara. Bom, aí era o fim de um dos irmãos poderosos também do grupo, e na época se falava que ele já tinha saído fora do crime, mas muitas pessoas não duvidavam isso. Mas de qualquer forma, esses caras, eles têm bastante inimigos. E não importa se você é muito poderoso ou pouco poderoso, sempre tem um cara que pode ser o elemento surpresa ali e ceifar a sua vida. Bom, de 2015 para frente, o grupo ficou fragilizado e praticamente se desfez. O negócio era meio familiar e conforme foram acabando os irmãos, o grupo também foi se enfraquecendo. E ele se dissolveu em inúmeras células menores. Aí vários grupos lá, eles se autodenominam como Tijuana, como grupo de Tijuana, mas a gente sabe que são células separadas. Tá? Olha como que a família pode ser destruída pela ambição e pelos negócios escusos, pessoal. Mas, de qualquer forma, os Arellano ficaram por 3 décadas reinando no poder em uma das fronteiras mais importantes entre o México e os Estados Unidos. Cada chefe tinha uma personalidade, mas todos eles se mostraram violentos para se manter no poder de certa forma. Uns mais, outros menos. Se a gente pegar o Ramon, por exemplo, ele era um sujeito bastante violento e alterado, mas se a gente pegar, por exemplo, outros desse grupo, como por exemplo a Alicia e a Enedina, elas eram um pouco mais violentas, mas muito calculistas e se precisasse usar da violência, os Arellano Félix já tinham essa fama. Apesar de terem abandonado o tio deles, o Félix, e o Caro Quinteiro, que era um antigo conhecido para lá, o Payan também, eles acabaram sendo os donos de Tijuana durante muito tempo. Enfim, eles conseguiram manter Tijuana durante muito tempo ali nas mãos deles, tá? E o grande inimigo dos caras foi o El Mayo Zambada, e aí para vocês entenderem como é importante. Antes de ir embora, eu vou deixar sugestionado todos esses vídeos para vocês. É uma playlist do México, vamos deixar aí na descrição para vocês no primeiro comentário. Na descrição é melhor, para vocês poderem clicar e verem várias histórias do México e várias histórias desses casos que a gente falou aqui para vocês poderem se aprofundar nesse dossiê. Então, são tipo spin-offs que vocês vão poder ver aqui de pessoas que nós citamos e situação que nós citamos, que daí a gente aprofunda nisso. Aqui a ideia foi trazer os Arellano Félix para vocês. Certo, pessoal? E esse foi o nosso dossiê, o produto mais completo da iconografia da história. Se vocês quiserem nos ajudar a manter esse projeto, a manter esses vídeos sendo feitos semanalmente, que dá bastante trabalho, vocês podem de forma segura nos dar uma força financeira. Primeiro, a partir do Apoia-se, R$2 que vocês conseguem nos dar aí, nos passar, ou mais, se vocês quiserem, tem vários planos. Toda sexta-feira vocês têm aí uma recompensa especial, que é um material só para vocês. Assim como virar membro do nosso canal também nos ajuda bastante, porque virando membro você também tem esse material exclusivo e vocês nos ajudam aqui na remuneração da plataforma para manter toda essa estrutura que a gente tem aqui, a gente fazendo roteiro, editando uma série de coisas e até quem sabe crescer, aumentar o nosso escopo aqui e fazer um trabalho bem legal, certo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu sou o Joel Paviotti, fui, valeu, até uma próxima.